Olá, tudo bem? Eu, Claudete Pessoa, venho aqui falar com você que vai enfrentar o concurso para o Ministério Público da União. Um bizu do MPU para você. Eleitoral. Pois é, o eleitoral, a atuação junto ao Poder Judiciário, a estrutura do Poder Judiciário da Justiça Eleitoral, ela é interessante. O Ministério Público possui uma estrutura, ok? E esta estrutura se divide em Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União, ele está estruturado em 4 ramos, não é isso? O Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Lembrando da estrutura do Poder Judiciário, encontramos na Justiça Especializada 3 matérias que mereceram uma organização, uma estrutura do Poder Judiciário, ok? Que é a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral, certo? Bom, na Justiça do Trabalho atua os membros do Ministério Público do Trabalho. Na Justiça Militar atua, junto a essa justiça, os membros do Ministério Público Militar. E na Justiça Eleitoral? Pois é, a Justiça Eleitoral, ela ficou órfã, né? Ela ficou sem pai nem mãe. E aí, alguém precisa assumir a Justiça Eleitoral, a atuação do Ministério Público junto à Justiça Eleitoral. Em vez de se criar um ramo, o que se resolveu? Vamos estabelecer que a função eleitoral do Ministério Público deve ser assumida por um dos ramos. Qual foi o ramo que assumiu a função eleitoral do Ministério Público? O Ministério Público Federal, ok? Então, o Ministério Público Federal, ele adotou a Justiça Eleitoral, a função eleitoral, melhor dizendo, a função eleitoral do Ministério Público. Então, ele é o pai adotivo dessa função eleitoral, ok? Só que lá na primeira instância, pensa, criança novinha, dá muito trabalho, lá no início, lá na primeira instância, junto aos órgãos da Justiça Eleitoral, apesar de ter sido assumida esta função pelo Ministério Público Federal, mas lá na primeira instância, quem vai ser o padrinho, quem vai cuidar, quem vai atuar é o Ministério Público Local, ok? Então perceba, lá na primeira instância da Justiça Eleitoral, junto aos juízes, junto às juntas eleitorais, esta função eleitoral é do MP Federal, mas quem vai trabalhar lá na primeira instância, por delegação de lei, é o Ministério Público Local. Quando o legislador afirma que esta função vai ser delegada ao Ministério Público Local, ele inclui aí o Ministério Público dos Estados e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, o promotor eleitoral, que é aquele que atua junto à Justiça Eleitoral de primeira instância, ele vai ser um membro do Ministério Público dos Estados ou um membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Mas perceba, se a sua pergunta, se a questão da sua prova vem de quem é a função eleitoral do Ministério Público, a quem cabe a função eleitoral do Ministério Público? Qual é a sua resposta? Isso, Ministério Público Federal. É preciso que a questão, que o examinador afirme, essa função vai ser delegada na primeira instância a quem? Aí sim, somente nesse caso é que você vai afirmar que o Ministério Público do Estado ou o Ministério Público do Distrito Federal e Território irá exercer por delegação a função eleitoral junto à primeira instância da Justiça Eleitoral. Ok? Entendeu? Esteja muito atento a esse detalhe,
poucos percebem, está regulamentado na legislação orgânica. Qualquer dúvida, eu estou lá no meu site, claudetepessoa.com.br. Sucesso para você!